Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto da aula de hoje é relacionado à parte de resolução de equações fracionárias. Eu coloquei um exemplo aqui de equação e eu vou fazer de um jeito diferente do que nós fizemos até então. Eu vou te mostrar algumas condições que em algumas aulas anteriores eu citei como condição de existência, mas eu não comentei dela, reservei para comentar justamente hoje. O que acontece? O que eu quero dizer com condição de existência? Eu tenho uma fração e você sabe que toda fração, certo? Toda fração nunca pode admitir zero no denominador. Então nós vamos começar por aí. Qual é a condição para que isso aqui exista? Olha essa primeira fração, eu tenho 1 sobre m menos 5. O m nessa primeira fração não pode ser 5, porque se ele for 5, 5 menos 5 dá zero. O m não pode ser menos 5, porque nessa fração ele não satisfaz, a condição de existência dela. Então, de novo, essa equação fracionária não aceita, não admite um m5, porque vai dar zero aqui embaixo, e não admite menos 5, porque vai dar zero aqui. Como você tem m ao quadrado menos 25 do outro lado, esse m não pode ser nem mais nem menos 5, porque mais 5 menos 5 vai zerar. Então, eu vou atribuir o seguinte, para ela, tem o que nós chamamos de condição, olha só, condição de existência, certo? Qual é a condição de existência? Entenda a frase da seguinte maneira: é uma condição para que aquela expressão exista, e a condição para que a minha expressão que está ali ao lado exista, por isso que eu estou chamando ela de condição de existência, é que o meu m seja diferente, diferente de mais 5 e de menos 5, diferente de mais ou menos 5. São os valores para os quais a função vai existir se ele não assumir o mais 5 e menos 5, certo? Então a gente vai partir dessa premissa, partindo da suposição que ele não vale nem 5 nem menos 5. Como que eu resolvo essa expressão? Eu vou colocar um traço e vou fazer uma igualdade. Primeiro, qual é o mínimo múltiplo comum dessa primeira expressão? E eu vou pedir para você, eu vou citar e vou frisar o sinal negativo mais uma vez. Esse sinal negativo, ele é um vilão aqui no meio. Por que ele é um vilão aqui no meio? Porque ele complica muito a nossa vida, ele troca sinal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, o mínimo de m menos 5 e m mais 5 é o produto. m menos 5 vezes m mais 5. Tudo bem? É o produto dos dois. O que acontece? Esse produto dividido por m menos 5, eu vou fazer um rascunho para você entender o que eu estou falando. Quando eu digo esse produto, eu estou me referindo a m menos 5 vezes o m mais 5. Daí eu digo para você, divide pelo de baixo. Qual é o significado? Esse produto dividido por m menos 5. Olha no nosso rascunho. Dividido por m menos 5. Repare que os fatores iguais eu mando embora. Sobra pra gente m mais 5. Aquele m mais 5 vai multiplicar esse 1. Então, uma vez o m mais 5, m mais 5. Olha o sinal de menos, olha o sinal de menos. Menos, menos, parênteses. Lembra que eu falei algumas aulas atrás? Coloca o bendito do parênteses porque ele muda tudo. O que acontece ali? Vou apagar meu rascunho de novo. Deixa eu apagar meu rascunho aqui para não confundir a gente. De novo, isso divide o m mais 5. Isso, que é o m menos 5, vezes o m mais 5, isso divide m mais 5. Divide, sobra m menos 5. Então, de novo, vamos tentar fazer de cabeça. Esse produto dividido por m mais 5, sobra m menos 5. Vezes 1, m menos 5. Tudo bem? Isso vai ser igual a 3m menos 2 sobre m ao quadrado menos 25. Eu disse agora há pouco, no começo do vídeo, que eu faria de um jeito diferente. Qual é o jeito diferente que eu estou te propondo? Eu vou ajustar as expressões antes de pensar em multiplicar cruzado. Olha o que eu estou falando. Eu vou ajustar. O meu numerador, eu fico com m mais 5, menos que multiplica mais, menos m, menos que multiplica menos, mais 5.
Lembra que eu falei do vilão? O sinal negativo é um vilãozinho, né? Porque se eu esqueço de colocar o parênteses, eu acabo não alterando esse sinal. Isso aqui dá um problema bem sério. Dividido, olha só, dividido. Lembra que estamos falando há várias e várias aulas sobre isso. M menos 5 vezes M mais 5, esse produto que aparece no denominador, ele é M ao quadrado menos 25. Vai ser igual a 3M menos 2 sobre M ao quadrado menos 25. Eu vou ajustar a expressão e vou fazer o seguinte, olha só. Aqui eu tenho mais M menos M. A gente cancela. Mandamos embora. E agora que eu vou entrar na ideia da comparação, que vai ser aquela maneira que eu falei que eu vou fazer diferente. O que sobrou em cima? 5 mais 5 dá 10. Sobre... Embaixo, sobrou M ao quadrado menos 25. É igual. Olha só, é igual. Lá do outro ladinho, sobra 3M menos 2. Sobre o mesmo denominador, M ao quadrado menos 25. Eu não sou muito partidário de ficar simplificando numa situação como essa, tá? Eu gosto muito da ideia da comparação. Você pode, sem nenhum problema, pegar essa expressão multiplicar para cá, essa expressão multiplicar para lá e transformar numa equação. Pode sem nenhum problema. Eu gostaria que você enxergasse o seguinte, essa razão é igual a essa razão. Olha, o denominador é igual ao denominador, o numerador vai ser igual ao numerador. Então eu vou fazer apenas uma comparação de igualdades. Quer ver? Ó? Eu pego essa expressão que está aqui, eu pego isso que está aqui e faço uma comparação. Os denominadores não são exatamente iguais? Como a fração é igual, os numeradores têm que ser exatamente o quê? Iguais também. Logo, o 3M menos 2 tem que ser igual a 10. 3M menos 2 passa para lá mais 2 com 10 dá 12. O M vai ser igual a 4. Passo 3 dividindo, o M vai ser exatamente igual a 4. Apenas uma comparação. Eu já fiz a restrição que o meu M não poderia ser mais 5 ou menos 5, já está de bom tamanho. Chego apenas uma comparação. E vou deixar você copiar isso aqui. Sem cair, é claro. Tudo bem? Vamos fazer mais um rapidinho? Olha só. Se você tem uma expressão, digamos, como essa aqui, ó. Quer ver? Eu vou apagar que eu vou dar uma solução aqui de uma coisa para você. Te mostrar um exemplo que é bem comum de aparecer, bem comum mesmo. Olha só, dá uma solução aqui para você. Imagina assim, ó, sendo, um exemplinho, sendo x menos 1 sobre x igual a 13. Sendo x menos 1 sobre x igual a 13. Olha só, eu vou pedir para você calcular. Calcule. Piada do meu rascunho aqui, ó. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E aí vem uma questão que ela induz a gente, né? Ela induz a gente ao erro, tá? Por quê? A pessoa vai lá e coloca assim, sendo x menos 1 sobre x igual a 13, eu quero que você calcule x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. O que acontece ali, ó? Você consegue perceber que aqui é exatamente o quadrado de uma parte disso. Por que eu disse de uma parte? Porque muita gente pega um exercício como esse que a pessoa fala assim, eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Perfeito. Olha o que eu acabei de falar. Elevar os dois lados ao quadrado. Se você tem uma igualdade e eleva ambos os lados ao quadrado, você não altera o valor dessa igualdade. Ela continua sendo igual. Então, o que a gente pode fazer como artifício? Eu tenho isso aqui, ó. X menos 1 sobre x é igual a 13. Eu tenho isso aqui. Mas eu preciso dela ao quadrado. O que eu faço? Pego isso aqui,
eleva ao quadrado, pego isso aqui, eleva ao quadrado. Você altera? Não, você não altera a expressão, só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Isso que aparece aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É igual 13 ao quadrado, 169. No desenrolar da expressão, você percebe que o x de cima com o x de baixo você cancela. Agora, observe a expressão que eu tenho. Sobra para mim x ao quadrado, vou trazer isso aqui para frente, mais 1 sobre x ao quadrado. É igual a 169, menos 2. Aqui sobrou menos 2, né? Cancela aqui, dá 1, cancela, dá 1. Sobra menos 2, passa para lá, mais 2. E aqui vem a sacada da questão. Como diria minha avó, o pulo do gato. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso que está aqui é o que eu pedi para você calcular. É exatamente o que eu pedi como resposta para você. Então, se isso aqui é a sua resposta, sua resposta é igual a 69, 70, 71. 171 é a tua resposta. Você percebeu que maneira rápida de você resolver uma situação como essa? Tá lá? Gente, 2 situações propostas para você, para que vocês consigam destrinchar esse assunto, esse capítulo, tá? Que a gente consiga trabalhar de um jeito bem tranquilo com vocês, tudo bem? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela paciência de todos e até a próxima. Tchau, tchau!